Se você está aqui... Eu não sei fazer isso. Tá. Oi, meu nome é Lara Carvalho e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu planejamento anual no Notion. Então, se isso é algo que interessa a vocês, eu vou disponibilizar esse template de graça ao final. Então, juntem-se a mim, eu vou mostrar pra vocês como é que se usa esse template e espero que ele seja útil para vocês. Um pouquinho de contextualização. Eu trabalho com roteiro, direção, produção dos meus próprios projetos, trabalho com gestão cultural também, sou professora, sou doutoranda e tenho projetos artísticos também concomitantes a isso, faço uma pós-graduação em formação do escritor, então eu tenho muita coisa para lidar todos os dias, além das demandas pessoais, de casa e tudo mais. Uma forma de me organizar é utilizando o Notion, utilizando o Obsidian e utilizando também alguns cadernos. Eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Mas o Notion ele tem sido um lugar assim, que reúne muitas informações e que é como se fosse um hub diário que eu vou ali para organizar o meu dia e ver o que eu tenho para fazer. E eu gosto de fazer o meu planejamento lá porque eu consigo colocar ele em várias páginas diferentes para eu estar sempre prestando atenção naquilo que eu estabeleci para mim mesma durante o ano. Há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos, eu e uma amiga, a Esther, começamos uma tradição de se reunir todo final de ano, fazer uma revisão do ano que passou e pensar no novo ano que viria. Quando a gente começou a fazer isso, a gente estava numa vibe muito planejamento estratégico, comunicação organizacional, então era missão da vida, valores, objetivos, sabe, metas, nada contra, mas ao longo do tempo a gente foi percebendo que isso acabava fazendo com que a gente exigisse muito de nós mesmos e a gente ficava frustrado se a gente não conseguia alcançar aquelas metas absurdas, megalomaníacas que a gente tinha estabelecido para nós mesmos lá atrás. Então a gente começou a pensar em que planejamentos mais gentis, né, a gente poderia fazer com nós mesmas. Então cada uma foi fazendo seu caminho e o caminho que eu encontrei é o caminho que eu vou compartilhar com vocês hoje. Se alinha muito com a forma como eu enxergo minha vida, meu dia a dia. Eu sou adepta do ritual enquanto uma forma de organização de vida. Eu acho que é uma forma de você habitar o tempo, é uma forma de você estabelecer um momento para você e você conjurar uma presença ali, se ancorar naquele momento. O ritual faz parte também da minha pesquisa acadêmica no momento, mas um pouco mais articulada ao cinema. Mas a ideia aqui de hoje é que você possa trazer isso para a sua prática de planejamento, independente da sua religião, da sua crença, tá? O ritual, ele pode ser simplesmente você acender uma vela e respirar profundamente. O ritual pode ser você acordar e passar um café no silêncio. O ritual pode ser você orar para o santo que você acredita, você deixar uma oferenda para um orixá. Tudo isso também pode ser considerado um ritual, assim como você ler um livro numa rede pode ser considerado um ritual. Eu quero compartilhar aqui com vocês, sem mais delongas. Gente, se vocês escutarem o barulho do ventilador, eu sinto muito, mas eu não vou desligar o ventilador, tá muito quente aqui em Salvador. Então eu não vou desligar não, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que se usa o template do zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, esse daqui é o template que eu vou compartilhar com vocês. Então, vocês entrando no link, a primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui nesses dois quadradinhos, duplicar para a área de trabalho de vocês. Aí eu vou colocar aqui, adicionar particular. Adicionado. Então, eu vou abrir logo aqui o meu Notion. Ele ainda tá aqui, já copiou. Então, quando vocês duplicarem para a página de vocês e ele terminar esse processo aí de duplicação, vai aparecer esse template para vocês no Notion. Eu organizei o template de uma forma bem simples, tá? Tem esse nome bonitinho, entre tempos, porque eu gosto de pensar nessa passagem, né, do tempo de um ciclo para o outro. Aqui em cima eu deixei uma seção de apresentação, falando um pouquinho sobre mim, do porquê que eu fiz esse template. Aí eu coloquei aqui um pouquinho de como utilizar esse template, um tutorial básico, assim, porque a gente vai fazer esse planejamento em 3 movimentos diferentes. O primeiro é o balanço do ciclo anterior, o segundo é criar um horizonte para esse novo ciclo, e o terceiro é cartografar como é que vai ser esse novo ciclo a partir
daquilo que a gente criou como horizonte, né? Vai fazer mais sentido quando eu for mostrar aqui para vocês, mas enfim, uma vez que vocês já tenham se familiarizado com o template, vocês podem só deixar aqui, manter isso aqui, ou vocês podem também, se vocês quiserem, apagar isso aqui, tá? E aí, essa capa aqui também vocês podem mudar, eu coloquei essa cor meio mostarda, porque diferente da Pantone, eu acho que o ano que vem, de 2026, ele pede uma cor assim quente, uma cor que mexe um pouco com atividade, com movimento, sabe? Mas você pode mudar para o que você quiser, tá? Então, aqui, né, a gente começa com uma frasezinha, você pode editar essa frase se você quiser também, tá? Eu coloquei encerrar o ciclo, conjurar o novo, semear o futuro. E aí você pode fazer isso aqui, só tome cuidado de copiar e colar aqui esse espaço, que eu acho que o espaço normal, ele não funciona, tá vendo? Fica aqui juntadinho, aí você só copia esse outro espaço que eu tô usando, que é um espaço específico que funciona nessa fórmula Capex do Notion, tá? E aí, a gente, antes de iniciar o seu ritual, eu sugiro que você acenda uma vela, um incenso, coloque uma luz indireta. Eu sugiro que você também leve um tempinho para se aterrar. Você pode usar uma meditação rápida, não precisa ser algo demorado, você pode só fazer uma respiração profunda ou colocar uma música que te atravesse, te toque de alguma forma que faça você se concentrar e abrir esse espaço para você realmente se dedicar aqui ao que você quer. E aí aqui é bem simples, a primeira coisa que você vai fazer é o balanço do ciclo anterior. Então você clica nesse botão. Então a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente responder a essas perguntas que estão aqui. Então, quais são as experiências, projetos ou vontades que germinaram e floresceram nesse novo ciclo, neste ciclo que passou? Quais as experiências, projetos ou vontades que germinaram e floresceram neste ciclo que passou? Quais foram os aprendizados que vocês tiveram, imagens que ficam, frases, pode ser memórias que você compartilhou com pessoas queridas, enfim. Depois você vai responder o que é que precisou ficar neste ciclo, então o que é que se encerrou, o que é que precisou ficar para trás, foi transformado, pode ser uma relação, pode ser algo que você tá tentando deixar para trás, por exemplo, deixo nesse ano o sim que eu disse para coisas que eu não quero fazer. Então, o foco aqui, né, eu coloquei aqui esse lembrete, é reconhecer os fins como parte do ciclo, não como falhas, né, a gente vai aprendendo no processo. Eu pensei. E aí eu coloquei aqui também uma sessão de gratidão, de escrever pessoas e coisas pelas quais a gente agradece. É difícil não pensar no nosso privilégio diante de tantas barbaridades acontecendo no mundo o tempo todo, todos os dias, então esse exercício de gratidão é importante pra gente lembrar aquilo que é importante pra gente na nossa vida e pra qual a gente merece agradecer, não pra ficar toda tilelê aqui, né, mas eu acho que é importante a gente ter noção dos nossos privilégios também. Eu criei assim também 2 outras sessões, que é o que ficou em suspensão, o que é que ainda pulsa ali, o que é que a gente começou, algum projeto, alguma ideia, alguma coisa que a gente ainda quer completar, mas que ficou inacabado naquele ano, não como uma frustração, não como uma autocobrança, mas como aquilo que você ainda quer dedicar energia, ainda quer cultivar, para você manter isso também no seu radar para o seu próximo ciclo. Daí, eu coloquei essa última, que é a intensidade do ciclo, você observar cada área da sua vida e observar onde é que tem movimento, onde é que tem energia parada, sabe? E onde é que você quer depositar a sua energia, onde é que você quer depositar o seu movimento, a sua pulsão mesmo, e as suas ações. Então, eu sugeri algumas áreas aqui, mas o que você pode fazer também é a sua roda da vida, que é essa daqui, né? Então, você pode vir aqui, você pode até inclusive mudar esses nomezinhos aqui se você quiser, mudar as cores, dá pra você mudar tudo. E no final você gera a sua roda da vida e vê de forma geral como é que tá a sua avaliação, como é que estão as suas áreas da vida. Você pode fazer isso a partir da escrita mesmo aqui, ou se você quiser fazer algo visual, ou se quiser fazer os dois, você é livre, o planejamento é seu, faz o que você quiser. Tá, e aí aqui no final o que eu sugiro? Que depois que você fizer esse movimento, você escreve uma palavra que você acha que representa, pode ser uma frase também, uma imagem que representa o ciclo que termina. E aí você visualiza isso se dissolvendo, sendo devolvido à terra. E importante para mim esse processo de
deixar ir e deixar vir, sabe? Pensar nas coisas um pouco como essa ida e vinda da maré. Se eu estiver soando muito de lelê, gente, desculpa. Mas é porque realmente, assim, tem sido mais benéfico para mim, diante do capitalismo tardio e da produtividade excessiva que esse capitalismo tardio nos exige, olhar mais para as coisas de uma forma mais gentil, de uma forma menos disciplinada e excessivamente produtiva, e olhar mais com tranquilidade, com gentileza para comigo mesmo, sabe? Para minha saúde mental e física, isso é importante. Então, depois que vocês fizerem essa parte, vocês podem voltar aqui e vão clicar aqui para começar o horizonte para o novo ciclo. Esse daqui talvez demore um pouquinho mais. Aqui, já criou. Foi até rápido. Mas aqui é um espaço para você... depois eu vou ajeitar isso aqui para compartilhar com vocês. Mas aqui é basicamente o espaço. Eu já coloquei algumas imagens, que é só para você visualizar aquilo que você deseja para o próximo ano, né? Então, você pode colocar imagens, né? Eu coloquei aqui coisas de nutrição saudável, de espiritualidade, escrita, leitura, arte, né? Rituais. Então, coloquei imagens que eu acho bonitas, que eu acho que dialogam um pouco com como eu enxergo. E não precisa ser só das coisas que você quer fazer, mas também das coisas que você quer sentir no próximo ciclo. Podem ser imagens abstratas, podem ser lugares, coisas que você quer fazer, cores, enfim. Fazer um mood board mesmo aqui, de como é que você espera. E aí, vocês podem tanto clicar aqui e alterar essa capa, né? Carregar uma imagem ou colocar através de um link. Ou vocês podem também criar uma nova página aqui e aí adicionar essa capa. Aí o que é que eu sugiro vocês só colocarem aqui na tag 2026, porque depois vocês podem fazer um filtro, né? A ideia é que vocês possam reutilizar isso daqui para os próximos anos, então você pode só filtrar aqui as tags 2026. E aí, se por exemplo essa imagem eu não quero que seja de 2026, eu tiro aqui e ela não vai mais aparecer aqui nessa galeria. Então depois eu posso só duplicar, criar uma nova, enfim, e só mudar a tag e colocar do 2027, por exemplo. E aí depois que você encerrar, né, eu sugiro que você... Outra coisa que eu tenho que ajeitar aqui, mas a vida é isso. Né? Olhar para o seu horizonte, né? O que é que você pensou para o seu próximo ano e ver o que é que se repete, quais são as sensações que essas imagens te trazem, e daí escolher uma palavra ou uma frase que resuma o que é que você deseja desse novo ciclo e guardar isso para a próxima etapa, que é a cartografia do novo ciclo. E é basicamente como eu tenho trabalhado o meu planejamento atualmente. Então, eu não tenho mais trabalhado com missão, eu até tenho trabalhado assim com alguns objetivos. Eu posso mostrar isso para vocês em outro momento, de como é que os meus objetivos eles se completam, conversam com esse planejamento daqui, mas esse planejamento daqui é o que eu tento cultivar todos os dias. Esse daqui, no caso, foi o meu de 2025. Eu posso depois compartilhar o que eu fiz para 2026 também. Mas eu coloquei algumas imagens aqui que eu gosto, que eu acho bonitas, que eu acho que me ajudam também a entender essa visualização do que eu quero. Então eu trabalho com o norte. Você pode abrir aqui, que é basicamente você pensar qual é a direção simbólica que vai te orientar neste momento. Pode ser uma palavra, uma imagem, uma sensação que sirva de bússola para você para esse próximo ano. Então, para mim eu quero encontrar formas de cultivar o tempo livre. Isso era importante para mim em 2025, porque eu me sentia muito culpada quando eu cultivava o meu tempo livre. E ao mesmo tempo eu não estava abrindo, por me sentir culpada, não estava abrindo espaço para ter esse tempo livre. Ansiedade. A gente vê por aqui. Então foi importante para mim criar esse norte de ser algo que eu estava tentando estabelecer todos os dias de alguma forma. Já aqui no desejo, eu coloco só uma pergunta, tá, gente? Porque eu acho que a gente também, às vezes, tem que ser demais a respeito das coisas. Eu acho que a gente pode só responder uma pergunta e ver se é aquilo mesmo, né? Então, o que você deseja experimentar neste ciclo? Pense em desejos que envolvam estados de ser, não apenas metas concretas.
Então, eu coloquei, né, ter uma rotina que me permita ter essas brechas de tempo e de prazer. Então, depois que você encontrar o seu, aí você pode colocar aqui, responder aqui nessa partezinha e copia e coloca aqui para poder ele aparecer bonitinho aqui na sua galeria, tá? Depois, na intenção, eu meio que respondo qual é o modo como eu quero agir no mundo. Então, essa energia ali que eu vou colocar em movimento todos os dias, aquilo que vai dar forma àquilo que eu desejo. Então, você vê como todas essas coisas, elas estão conectadas, né? Então, para mim, a minha intenção para 2025 foi, ao cultivar a presença nas minhas ações, eu sinto prazer. Porque a ideia, né, acompanha o meu raciocínio. Meu norte era encontrar formas de cultivar o tempo livre. Então, o que eu desejava, no fim das contas, era ter uma rotina que eu tivesse essas brechas de tempo livre e esse tempo livre também me trouxesse prazer, não me trouxesse apenas culpa. Então, ao cultivar a presença nas minhas ações, das mais mundanas, a fazer um café, a lavar a louça, eu queria cultivar a presença para sentir prazer. E sentir prazer, tipo, tá, ok, talvez você pense, nossa, como é que eu vou sentir prazer limpando o banheiro? É você talvez se colocar no lugar de, nossa, quando esse banheiro estiver limpo, vai ser tão bom. E eu tomar um banho, depois que esse banheiro estiver todo limpo, e eu sair com o banheiro cheiroso, e eu cheirosa. Não tem preço, não tem preço. Mas enfim, daí eu vou pra afirmação, que é qual é a verdade que você quer sustentar nesse ciclo, escrever no tempo presente para trazer essa espécie de afirmação mesmo. Então, para mim foi, eu escolho a que eu dedico meu tempo. Então, isso era importante para mim, para eu estabelecer para o que é que eu diria sim, para o que é que eu diria não, para que momento eu daria para o meu descanso, para o meu prazer, para cuidar da casa, que é algo importante para mim, para cuidar, né, enfim, desse ambiente ao meu redor, para cuidar de mim, cuidar da minha saúde. E aí eu coloco uma pergunta também, que é: que questão você quer manter viva enquanto caminha? Então, para mim foi como eu posso me manter conectada com aquilo e aqueles que me cercam. Que para mim era algo também que estava dialogando muito com esse lugar do tempo livre. Eu acho que ainda dá para trabalhar isso um pouquinho em 2026, porque eu sinto que eu estou trabalhando muito, estou muito dedicada também à vida acadêmica e estou muito ligada ainda à minha família, mas eu sinto que tem alguns amigos que ainda dá para eu estar mais presente. Então é algo que eu acho que dá para trabalhar ainda, mas que eu sinto também que eu fiz alguns avanços em 2026 dentro do possível, né? Sendo bondosa comigo mesma, tá vendo? Sendo gentil. E aí, em termos de vontades, né? Você pode listar, né, coisas que você quer chamar para perto neste novo tempo, vontades, experiências, podem ser pequenas, podem ser grandes. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Descansar mais aos finais de semana, escrever mais, conhecer o restaurante X, participar da festa de Santa Bárbara, sabe? Tipo, coisas aleatórias. Não participei da festa de Santa Bárbara, mas foi por questões pessoais específicas que não vêm ao caso. E daí você pode, né, substituir só por um resumo, que pra mim, qual é o resumo dessas vontades, assim, aleatórias que eu listei aqui, que não foram as vontades que acabaram indo pro meu planejamento de fato, né, mas enfim, descansar, criar, curtir. Então, criar, entender qual é o resumo da sua vontade, porque talvez você chegue no final do ano e olhe pra sua lista. Claro que o ideal é você ir acompanhando, né? Você ter noção de que, nossa, eu tô caminhando nesse sentido, eu tô caminhando junto a essas vontades, a esse norte, a esse desejo, a essa intenção. Ou então ir fazendo ajustes e aparando arestas e mudando no meio do caminho, falando, nossa, essa afirmação já não serve mais, vou ter que mudar, não tem problema. Talvez você chegue no final e, nossa, eu não fiz nenhuma dessas coisas que eu coloquei aqui, mas eu sinto que, no resumo, eu descansei de outras formas, eu criei de outras formas, eu curti de outras formas, tá? Então, a ideia é essa. E aí, quando você terminar tudo isso, a ideia é que você possa deixar, né, copiar essa visualização, por exemplo, e colocar essa visualização em algum lugar visível. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a minha página inicial do Notion, né? Tem aqui as minhas áreas iniciais, as minhas metas. Depois eu posso entrar nisso daqui, né? Minhas metas e meus objetivos. E
aqui eu coloco o... Opa, esse daqui é o de 2026 já. Deixa eu renomear. Aqui a gente faz ao vivo. Pronto. Então aqui é o meu norte, meu desejo, minha intenção, minha afirmação e minha pergunta para 2026. Então eu coloco aqui para ficar sempre na minha cara quando eu abro aqui essa página. Essa não é a página que eu mais uso para trabalhar. A página que eu mais uso para trabalhar é... Opa. É essa daqui. Isso aqui são as coisas que estão atrasadas, né? Enfim. E aí tem um cronogramazinho aqui. Depois eu posso mostrar para vocês com mais calma, mas essa é a ideia. Eu criei aqui também uma página que é de arquivo de ciclos anteriores. Então, quando você terminar tudo isso e você estiver indo para o seu próximo ano, se você quiser guardar tudo isso, é só você selecionar tudo e arrastar para cá. E aí pronto, é só você fazer tudo de novo para o próximo ciclo. Então, espero que tenha ficado compreensível, espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar esse template no link aqui na descrição. E ele está disponível de graça. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas se vocês quiserem colaborar com R$2, se dizerem um pau mó de coentro. Café tá caro, eu gosto de café. Se vocês quiserem ajudar a inteirar esse dinheiro, eu não vou estar reclamando, tá? Mas fica aí a dica pra vocês. Se vocês não puderem também, eu vou estar entendendo. Fica pra um outro momento. Mas se vocês puderem, é R$2, R$1, tudo, qualquer coisinha assim, um negocinho, um trocadinho. Ajuda. E a ideia é que ao longo dos próximos meses, dentro do possível, da minha vida doida, eu consiga disponibilizar também mais alguns templates, mais algumas coisas. Eu posso compartilhar também minha forma de me organizar por aqui. E algumas coisas vão ser gratuitas. Eu gosto de disponibilizar coisas gratuitas. Eu acho que conhecimento é algo bom para ser distribuído e horizontalizado. Mas como, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista e eu preciso pagar minhas contas, algumas coisas eu vou disponibilizar pagas, mas eu, obviamente, vou tentar trabalhar dentro de valores que eu acho justos. É o mínimo, justo e abundante. Então, talvez pensar, assim, nesse escalonamento, deixar essas sugestões, assim, para vocês, mas de uma forma também que eu quero que possa chegar em mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a essas ferramentas sem necessariamente se sentirem lesadas. Não sei se lesadas. É isso. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre meu método de organização, dá uma olhada no meu Notion, falar um pouquinho também sobre os meus cadernos. Não se assusta. Ai, Deus, já. Tudo certo. Não se assustem, tá? Mas eu prometo que tem um sentido pra esse caos. Esses não são os cadernos que eu vou usar todos os dias. Esses são os cadernos que eu vou usar todos os dias. Uma agenda e um bullet journal. E o meu Notion, é claro, que me acompanha. Esses outros são para usos mais esporádicos e específicos. Para me ajudar com certas coisas. Então, depois eu posso fazer um tour para vocês, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, não. Eu tô falando com, sei lá, 7 pessoas que estão inscritas aqui no meu canal. Vocês vão querer, porque eu vou postar. E aí a ideia é essa, eu compartilhar um pouquinho das coisas. Eu não sei ainda como é que vai ser esse canal. Mas... Cadê a luz? Cadê minha luz? Eu não sei ainda como é que vai ficar esse canal, eu não sei ainda como é que eu vou organizar as coisas, mas assim, a ideia é eu ir mostrando as coisas que eu tô fazendo, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, as coisas que estão funcionando na organização. Eu espero falar um pouquinho também de roteiro, de pesquisa acadêmica, de leituras, arte, cultura, ciência, audiovisual, roteiro, pesquisa acadêmica, bruxaria, comida. O que mais que eu gosto? Gatos.
Gosto de gatos, gosto de bicho. Praia. Só tô listando coisas que eu gosto. Viagens. Chega, né?